pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor se levante no nosso meio e o Senhor compartilhe com o teu povo a tua palavra. Nós queremos conhecer e ouvir o teu coração aqui, e nós queremos que o Senhor revele para nós aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos receber de Ti, porque nós queremos ser cheios da Tua glória, queremos ser cheios da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, já de início, em Gênesis capítulo 37. Eu havia falado para vocês que hoje nós faremos um pouco diferente. Hoje nós faremos duas mensagens diferentes no domingo, parte 1 de manhã, parte 2 à noite, embora sejam mensagens diferentes, mas elas se conectam. E eu quero trazer para você essa série que eu acredito que vai ser, já está sendo uma série que vai ajudar muito a você no seu processo de caminhada com Deus. Então vamos lá para Gênesis capítulo 37, hoje eu quero focar em inteligência, focar em sabedoria. Os pré-adolescentes podem subir, tá? Eu esqueci de liberar vocês. Vamos lá. Quero focar sobre os efeitos de uma vida excepcional, baseado na inteligência e na sabedoria que Deus libera sobre o seu povo. Gênesis capítulo 37 diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E aí ele vai falar quais são as gerações. Aí ele fala sobre todos os filhos e esposas. E no versículo 4 ele diz: vendo pois, está falando de José agora, né? Porque no 3, desculpa, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Vamos dar uma parada aqui, porque hoje eu quero falar sobre um tema que é crucial para nós. Talvez você tenha ouvido falar sobre isso, mas eu quero trazer uma outra perspectiva em cima da nossa identidade. Eu quero falar sobre intencionalidade. Intencionalidade é o que eu faço, isso é o que eu inicio fazendo com o meu olhar no final. É sabendo que eu estou começando algo, entendendo aonde eu quero chegar. E quem sabe um dos grandes perigos na vida do cristão é quando ele não sabe para onde está indo, não sabe como chegar lá e não sabe a razão pela qual ele está se movendo. Nós olhamos ao nosso redor e a gente vê pessoas deprimidas, pessoas perdidas, porque elas não têm um foco na vida. E por elas não terem um foco na vida, elas estão completamente apáticas a qualquer realidade. E é o que Paulo diz, são pessoas levadas por todo vento de doutrina. É mais ou menos assim, alguém grita hoje e fala: é aqui, todos nós vamos. E amanhã grita: é ali, todos nós vamos. Mas não avaliamos que os anos vão se passando, a nossa força vai ficando cada vez menor, a nossa idade vai chegando e a nossa capacidade de fazer algumas coisas já vai diminuindo. Então é importante que sejamos sábios, como Salomão ensina em Provérbios, dizendo que nós precisamos saber construir hoje. E não podemos ser tão apáticos em termos do que Deus está fazendo hoje. Nós temos pessoas que são ligadas demais ao passado. Elas são presas ao que aconteceu no passado, as experiências boas, as experiências ruins. Elas ficam atreladas a coisas que Deus falaram a ela ali, que hoje já não gera nenhuma novidade de vida, nenhum resultado. Então nós temos dois extremos, que são as pessoas que são as saudosistas, e temos as futuristas. As saudosistas, elas não conseguem sair do passado, nem nas dores, nem nas experiências boas. E as futuristas, elas não conseguem tirar os olhos do futuro. A grande questão é que nós não podemos negligenciar o agora. Nós não podemos negligenciar o que Deus está fazendo hoje. É o agora que conta. É o hoje que Deus está dizendo: presta atenção, porque o teu passado você não resolve mais, e o teu futuro, a única maneira de acessá-lo é tendo o foco no presente, é resolvendo coisas aqui, é sendo fiel com o que Deus colocou na sua mão aqui. E esse ponto de fidelidade
ele vai ser muito bem despertado e exposto para nós, através da vida desse jovem chamado José. Mas uma outra coisa que eu gostaria de trazer para você, é que todo foco leva a planejamento. Isso não é uma qualidade de quem é empresário, ou de quem está querendo entrar no mundo dos negócios. Isso é uma qualidade de quem caminha em inteligência, e de quem está adquirindo sabedoria de Deus. Nós precisamos ter planejamento, sabendo onde a gente vai chegar, porque às vezes você até sabe onde você quer chegar, você tem um desejo no coração, mas você não consegue organizar a sua vida. E eu digo para você uma coisa: todo grande alvo vai ter um grande processo de planejamento. Deus nunca conduziu ninguém de maneira aleatória. Isso é, Deus não passou, escolheu aquela pessoa e falou: vamos, vou te colocar lá na frente. Deus sempre trabalhou com processos. Fale comigo: processos é a ferramenta de Deus para eu alcançar o meu destino. Processos, e o processo é agora. O processo é hoje, o processo é já. Agora a gente precisa tomar algumas atitudes. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer da mensagem. E a outra coisa que eu gostaria de falar para você nessa introdução é sobre o compromisso. Porque não adianta ter um foco definido, não adianta planejar, se nós não temos compromisso com aquilo que a gente acredita que é o propósito, o dom e o destino de Deus para nós. Essa parte do compromisso é talvez a parte mais importante. Porque o compromisso, ele não fala de emoção, mas ele fala de uma decisão. Quem tem compromisso permanece. Quem tem compromisso é constante. Ele não vai parar porque aconteceu um vendaval na frente dele, ou porque a economia quebrou. Ele tem um compromisso com aquilo que Deus colocou no coração dele. E eu gostaria de começar introduzindo para você, dizendo: tudo aquilo que Deus colocou na sua mão e você se compromete, Deus se responsabiliza em guardar. Deus se responsabiliza em fazer multiplicar. Deus se responsabiliza em levar até onde tem que ser levado. Não importa se houve um colapso financeiro, se você perdeu o seu emprego, se a pessoa que você mais desejava estar com você do seu lado desistiu, abandonou você ou morreu. O Deus que colocou esse projeto na sua mão é o Deus que vai te ajudar a chegar até o fim. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Então eu quero falar sobre alguns pontos. Vou tentar falar 4 pontos sobre essa trajetória ou características desse jovem chamado José. O que me chama a atenção inicialmente é a maneira como a Bíblia fala nesse versículo 3 e 4. José era o filho da velhice de Jacó, era aquele menino amado, e todo mundo sabe que o caçula ou a caçulinha, a gente tem a Sara, vai receber mais abraço, vai ser o centro das atenções. A gente olha e fala guti-guti, a gente pensa o tempo todo na criança, brinca, corre, é toda uma outra dinâmica. Quando a gente olha por sua vez para os irmãos mais velhos, que estão do lado vendo tudo aquilo, a tendência é os mais velhos pensarem: meu pai ama mais a pequenininha, porque antes ele tinha tempo para mim, me beijava, me amava, andava comigo, mas agora a pequenininha nasceu, e agora a gente está de lado. Então existe toda uma dinâmica que nós como pais precisamos trabalhar. Essa dinâmica da intencionalidade não começa no filho, mas começa na paternidade, começa no pai. Pais, Deus intencionou para que eu e você fôssemos maduros o suficientes para gerarmos maturidade dos nossos filhos. A maneira como os nossos filhos vão reagir às situações, a maneira como os nossos filhos vão decidir, permanecer e subsistir diante das adversidades da vida, depende da maneira que a gente mostra para eles. Isso é, a visão de mundo, que a gente chama de cosmos-visão, como eles enxergam o mundo. Isso tem a ver conosco. Então o papel da paternidade é crucial para gerar destino na vida dos filhos. Um pai desorientado vai gerar filhos desorientados. Um pai perdido e desconectado da vida vai gerar filhos desconectados e perdidos. Mas um pai sólido, um pai consciente, consistente da sua missão e da sua visão na face da terra, de quem ele é em Deus, ele vai gerar uma geração inabalável. Então esse é o nosso papel. Enquanto Deus trabalha com os nossos filhos, Deus está trabalhando em nós.
E eu dou glória a Deus porque, ainda que o pecado tenha entrado na nossa história, as maldições tenham tentado se atrelar à nossa trajetória, Deus é fiel e verdadeiro para restaurar de maneira plena tudo aquilo que o diabo veio com o pecado para destruir. Deus tem poder de reconstruir e tornar tudo novo. Se você não teve um pai, ou se o seu pai não foi aquela melhor pessoa para você, você hoje pode dizer: eu tenho um Deus que cuida do meu coração e me ajuda a de fato ser exemplo para os meus filhos. Então o nosso foco sempre é: olha para o Senhor e adquire dele isso, vive com Deus e adquire dele essa bênção e essa sabedoria. Mas agora eu quero pontuar algo que eu vejo crucial na vida de Jacó. A Bíblia diz, e a Bíblia, do jeito que ela está escrita, do jeito que é, mas eu quero poder ler nas entrelinhas com você. Diz assim: e Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos. A perspectiva de quem escreve é uma, a perspectiva de quem lê é outra, e a perspectiva de quem está envolvido na história é outra mais ainda. Uma vez, eu não sei quem falou, mas eu ouvi assim: toda a história tem 3 lados. Eu achava que era 2, mas é 3. Isso é, tem o lado verdadeiro, o lado mentiroso e o lado da perspectiva dos dois. Isso é, são 2 visões diferentes, e que não quer dizer que ninguém esteja errado, é apenas a maneira que eles estão vendo. Então nós vamos só avaliar na perspectiva que o autor de repente escreveu, e o que ele estava vendo e como ele estava comunicando. Então a gente vê Jacó como um pai, e ele teve esses 11 filhos, e aí vem mais esse mais novo, que é José. E José vai crescendo como filho caçula. Qual é a tendência dos pais, inclusive de todo mundo que está ao redor? A gente não fica paparicando. Assim Jacó estava paparicando o filho da sua velhice. Em nenhum momento a Bíblia afirma que Jacó tinha perdido o amor pelos irmãos, mas o escritor nos diz que ele amava mais, provavelmente pelo nível de atenção que ele dava ao filho menor. Ele amava mais porque ele estava fazendo presentes para o filho menor. Ele deu uma túnica que não tinha dado para os outros. Mas se a gente for talvez olhar um pouquinho o contexto histórico, talvez todos eles experimentaram uma porção de amor, receberam algo especial do seu pai. A grande questão é que eles estavam vivendo uma nova fase. Mas ainda assim eu quero chamar a atenção para o nosso papel de pai, para o cuidado que nós temos que ter nesse processo de sermos intencionais em gerar família. O grande alvo de Deus é que a gente estabeleça e estruture a nossa família. Então vamos lá. Levanta-se aqui Jacó, tendo uma certa preferência, segundo o autor, do filho mais novo. Os outros filhos ficam indignados e se enchem de inveja, e se enchem de porfia no coração, de divisão, e começam a acusar o pequeno, e eles fazem algumas fofocas uns com os outros, e levantam alguns falsos testemunhos sobre José, quando de repente José vai se destacando. José se destaca porque José era um menino de Deus. Grava isso que eu estou te falando. Todos vocês quando nasceram, já receberam dentro de vocês tudo o que você iria precisar desenvolver na face da terra. Você não veio pela metade, porque Deus não faz ninguém pela metade. Você vai descobrindo, Deus vai revelando, mas eu quero garantir para você, já está dentro de você o seu propósito de vida e o seu destino. Então José, como qualquer um daqueles irmãos, nasceu com um destino específico. Deus envia José com foco: esse menino será governador no Egito, para o propósito de ajudar a sua família e ajudar a sua nação num tempo de calamidade. Só que Deus não avisou isso, e no meio do caminho Deus permite com que algumas circunstâncias aconteçam. Não era a intenção de Deus que o pai, que Jacó, gerasse instabilidade no meio familiar. Não era a intenção de Deus, mas Jacó era homem como eu e você, e nós podemos fazer isso. Às vezes nós podemos preferir mais a um do que a outro, falando no contexto familiar, e isso pode gerar problema.
Então nós precisamos saber como dosar o amor, como dosar a atenção, como dosar os presentes e saber como alcançar o coração de cada um. Cada pessoa tem uma perspectiva, cada pessoa tem uma maneira de ser amado. E quando eu amo, eu preciso entender como você se sente amado. Porque a maneira de eu te amar não é como eu acho que você deve ser amado, mas é como você deseja ser amado. Então Jacó, nesse ponto aqui, ele não conseguiu trabalhar essa unidade dentro do lar, e ele gerou instabilidade, mas isso não afeta o plano original e o plano eterno de Deus. Deus não para no plano eterno dele por conta dos nossos erros pessoais. O projeto de Deus continua, e quem sabe isso é boa notícia para mim e para você hoje. Porque se a tua vida teve alguma intervenção que gerou um dano, gerou um grande trauma, gerou um retrocesso, Deus continua com o mesmo projeto acerca de você. Quando você nasceu, Ele disse: essa pessoa será, esse homem será, essa mulher será. Naquele momento já estava escrito sobre você o que você iria realizar como proezas em nome de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então eu quero dizer, nada acabou. Pode não estar do jeito que a gente espera, mas nada acabou. Pode não estar funcionando como a gente gostaria, mas nada acabou. Você é como uma semente em desenvolvimento constante. Deus plantou essa semente dentro de você, e essa semente está esperando o momento certo e a estação certa para dar frutos. O fato de você não estar dando o fruto que você poderia estar dando hoje, não quer dizer que você não tenha um legado dentro de você. O fato de você não estar onde você deveria ou poderia estar hoje, não quer dizer que Deus abriu mão de você. Existe uma semente aí. Quem sabe, alguns dos meus amigos, quando me encontraram na minha fase de adolescência, na escola, e tiraram onda com a minha cara. Fui crescendo, muitos me hostilizaram em vários momentos. Eles não estavam vendo a árvore que iria surgir daquela semente. Eles estavam vendo apenas uma semente inerte e parada, e dizendo: isso aí não é nada, isso aí não tem forma, isso aí é vazio. Mas quando nós continuamos persistindo, quando nós entendemos, vamos continuar, vamos perseverar, daqui a pouco aquela semente vai gerar uma árvore. E hoje eu sou uma árvore que ainda estou em processo de desenvolvimento, em processo de frutificação. Mas se eu tivesse ido pela perspectiva de quem estava me olhando, eu teria aberto mão de continuar regando e de continuar adubando e cuidando e protegendo a semente que Deus plantou dentro de mim. Em resumo, você não é ainda tudo aquilo que Deus projetou para você, mas já está dentro de você. Então é importante que nós, como igreja, tenhamos essa sensibilidade de olhar para o outro, não pelo estado em que ele se encontra no momento, mas termos esse olhar de Deus, onde a gente olha e enxerga o que Deus está fazendo na vida dele. Ninguém via José como um menino que seria um grande governador. Eles viam José como um menino arrogante. Por que arrogante? Porque José trouxe para eles sonhos. Isso é, Deus já estava dando sinais: esse menino será um sonhador, esse menino será um sonhador. Ele começou a sonhar na infância. Deus começou a compartilhar com eles coisas diretamente na infância. E a gente vê, José se destacava no meio dos seus irmãos. Então o destaque de José era uma profecia para quem ele iria ser. Mas agora entra o processo em que Deus está dizendo: muitas vezes o seu destaque pode gerar incômodo. Muitas vezes a maneira como Deus vai levantando você gera alguns incômodos em pessoas que não conseguem conceber ou compreender quem você é em Deus. E elas se incomodam, e muitas vezes elas tramam coisas ruins contra você. Eu não sei a trajetória de todo mundo, mas eu conheço algumas histórias aqui. E algumas pessoas foram tentadas ser paradas, impedidas de seguir, por questões de conversa, de falatório, uma questão de pré-julgamento, estigmatização, colocando uma falsa ideia sobre você. A grande questão aqui é: Deus tem um plano, e quando Deus tem um plano sobre você numa determinada área, Ele vai fazer você se destacar e florescer naquela área. Então já existe uma área em você que você está se destacando e florescendo. Como a gente deve lidar com isso? Como a gente deve trabalhar e cultivar isso cada vez mais? Primeiro, a gente precisa saber lidar com essa questão do destaque. Se eu for falar com pessoas diferentes,
Você pode não pregar como eu prego, mas eu posso não fazer o que você faz como você faz. O Fábio, de repente eu posso não tocar como o Fábio toca, mas de repente o Fábio não pode fazer o que eu faço como eu faço. Cada um de nós temos um lugar no reino, e nós não precisamos brigar por lugares. Cada um de nós temos um chamado no reino, e nós não precisamos invejar o chamado do outro. O que nós temos que fazer é festejar e celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, e isso nos animar para que a gente cresça naquilo que nós somos bons. Deus está dizendo hoje, ao invés de você ficar tentando invejar A, B ou C, ou preocupado com o avanço de Deus na vida de tal pessoa, coloque-se no seu lugar e diga: Senhor, revela para mim também acerca de quem eu sou, e mostra para mim sobre o que eu carrego na minha vida. Quando nós não temos foco, como os irmãos de José, a gente começa a se perder na nossa trajetória, julgando o outro. Eu ouvi dizer que ninguém critica alguém que está fazendo menos do que ele, só critica quem está fazendo mais do que ele. Porque como você está incomodado, então você começa a apontar e dizer: está errado, tem problema, isso não é assim. Então a gente começa a criticar. Mas pessoas que estão focadas na vida, elas não tiram tempo para ficar criticando, elas ficam se preparando para aquilo que Deus vai fazer. Só que o nosso contexto era José, e José era um menino. José não sabia como se preparar. Só que se Deus tem um projeto para você, a preparação não tem a ver com você, a preparação tem a ver com Ele. Diga assim: Deus é quem me prepara para o meu destino. Então nós vemos aqui a importância de saber lidar com esse destaque. O destaque de Deus na sua vida é numa área em que você é excelente, acima talvez de outras pessoas, ou da capacidade de outras pessoas. Mas a nossa capacidade em Deus não nos coloca como juízes sobre outros, e não nos coloca como melhores do que outros. Pelo contrário, toda capacidade superior a outra pessoa é uma oportunidade maior de servir a mais pessoas. Então, se você se destaca numa área, se Deus te destacou, o objetivo disso é que você sirva, o objetivo disso é que você ame, e o objetivo disso é que você ensine, e mais do que tudo, que você traga semelhantes a você, e que você ajude essas pessoas a se desenvolverem. É como um professor, como um coach ou como um treinador. Se você é alguém que ajuda pessoas, você sempre vai se tornar excelente naquilo que você carrega com você. Para saber lidar com críticas, saber lidar com problemas, é uma das características que hoje a gente ouve muito sobre inteligência emocional. Jesus era a pessoa mais emocionalmente inteligente que nós conhecemos na face da terra. Porque a inteligência emocional não é o quanto eu sei, mas o quanto eu reajo, ou como eu reajo, o quanto eu sei reagir. E alguns de nós não carregamos conosco esse exemplo e essa característica da inteligência emocional. Você não vê Jesus reagindo a problemas, você vê Jesus agindo em prol de problemas. E é diferente agir e reagir, porque o reagir é: eu faço isso porque alguém me instigou primeiro. A ação é o primeiro passo. Jesus era um homem de primeiro passo. Isso é, os fariseus o acusavam de coisas, mas ele não reagia porque ele estava sendo acusado. Por exemplo, você é um ladrão. Em nenhum momento ele falou: não, eu vou mostrar aqui minha conta bancária para mostrar que eu não sou ladrão. Ele não estava preocupado em provar que ele era alguém. Então, esse processo da inteligência emocional nos ensina que nós precisamos inclusive saber reagir e agir de maneira saudável, não porque o outro está nos atacando, não porque o outro está fazendo alguma coisa conosco. E eu encontro isso na vida de José. José, ele, por mais que fosse jovem, a Bíblia não fala em nenhum momento, talvez ele não fosse louco o suficiente, eram 11 irmãos mais velhos, e os meninos devem ter dado uma surra, uns bons murros nele ali, deve ter amarrado ele, mas a Bíblia não fala que ele reclamou em nenhum momento. A inteligência emocional, ela fala muitas vezes: sofra o dano calado. A inteligência emocional diz: acredite em quem você é e não se preocupe com o que estão falando. Se você sabe que você não errou, se você sabe que você está andando em justiça, não se preocupe com os comentários e falatórios. Seja fiel no que Deus colocou na sua mão, e Deus honrará você ao seu tempo. E ponto final, e ponto final, e ponto final. Então nós vemos que esse menino soube suportar
primeiro ponto, então, ele se destacava. O segundo ponto ele soube suportar com paciência algumas coisas que alguns de nós provavelmente não conseguiria suportar. E o processo da paciência, que demonstra para nós o nível de inteligência emocional, inclusive, que ele carregava, é que ele não sabia o que iria acontecer. A única coisa que ele sabia a minha vida está na mão dos meus irmãos, a minha vida está nas mãos dos meus irmãos, porque eles eram mais fortes, porque eles estavam indignados e havia desejo de morte. Se levantou Rubens para dizer: nós não vamos matar o menino, vamos simplesmente jogá-lo numa cisterna e vender para alguém aí, e a gente fala para o pai, depois que mata o animal, suja as vestes dele, nosso irmão morreu. Então Deus sempre vai levantar alguém no meio dos inimigos para proteger você, porque você carrega algo especial que precisa chegar a um destino. Eu não sei se você entendeu, então eu vou reexplicar, que às vezes eu explico difícil demais, mas eu vou tentar facilitar aqui, colocar minhas ideias no lugar. Existem pessoas ao nosso redor que, no processo de nos conduzir para fora daquilo que nós estamos nos destacando, no processo de ficar indignado, entre levantar calúnias, falsos testemunhos, se voltar contra nós, elas vão ter provavelmente ajuda de outras, isso é uma força maior do que você, e nesse processo elas vão tomar você de determinada maneira, gerando medo, gerando pânico, gerando pavor e vontade de retroceder, abrir mão de tudo, abrir mão e desistir. Então o que é que nós enxergamos aqui é que José persistiu com paciência. Primeiro, porque ele não tinha muito o que fazer. Segundo, porque ele estava esperando qual era o próximo passo a acontecer. E aí, o que eu entendo com isso é que o Senhor, no momento onde havia os irmãos com sangue nos olhos, com veneno escorrendo pelo canto da boca, dizendo: nós vamos matar, aquele menino seria assassinado. Aquele menino de fato seria assassinado. Mas quando Deus tem um sonho e Deus tem um projeto na vida de alguém, não importa quão sanguinário seja o sistema ou os seus inimigos, Deus sempre vai levantar no meio dos próprios inimigos alguém que vai fazer a vontade de Deus, dizendo: até aqui vocês podem ir, mas basta, não toca na vida dele, deixa ele vivo. E Deus sempre vai levantar esse, isso é, o sonho que tem dentro de você, o projeto, a semente e o legado não vai morrer até que você alcance o seu lugar em Cristo, o seu lugar de destino e o seu lugar de propósito. Glória a Deus. Esse menino ficou na cisterna por alguns dias, e aí eu enxergo que começou um processo na vida dele, e foi o processo de Deus trabalhar nele. Fugimos disso como talvez o cristianismo contemporâneo. Nós não gostamos de falar sobre o sofrimento, porque Deus só gera alívio, Deus só gera paz. Eu digo, sim, Deus só gera alívio, Deus só gera paz, mas se você entende que sofrimento é uma das ferramentas que Deus também pode usar para gerar paz e alívio a longo prazo, você abraçaria o sofrimento, você abraçaria a tribulação. Algumas pessoas olham e falam assim: cara, mas Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então estamos falando de um caminho de tranquilidade. Eu digo, mas Jesus falou para nós que no mundo a gente teria aflições, mas a gente pode ter bom ânimo, porque Ele vai estar conosco, e se Ele venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Então nesse processo nós temos que entender como suportar com paciência as adversidades que nos alcançam no momento presente. Paciência para saber esperar o tempo. Paciência para estar dentro de uma cisterna, sem saber se você vai viver ou morrer, mas apenas confiando: aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Aquele que colocou esse projeto dentro de mim é fiel para me levar até o fim. Aquele que disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, é fiel para guardar e proteger a minha vida. Então Deus está dizendo para mim e para você no dia de hoje: tenha paciência no processo, porque o fato das coisas desandarem não quer dizer que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de José na cisterna, Deus não esqueceu de você nessa situação. É o ponto de entendermos a razão pela qual nós estamos onde estamos, passando pelo que estamos passando.
algumas pessoas vão passar por circunstâncias para aprender a se organizar, aprender a planejar, aprender a não repetir o erro, mas em tudo isso Deus opera em nós e Deus trabalha em nós. Outras pessoas vão passar por circunstâncias, porque Deus está dizendo, é importante que você aprenda sobre isso, para que lá na frente você consiga ensinar sobre isso. Mas hoje é fácil falar aqui, pregando para você, e no momento que você volta para casa, está enfrentando aquela crise, seja financeira, seja no casamento, seja na saúde, seja num relacionamento, já não é tão fácil. Porque no momento que a gente está enfrentando, a gente não consegue enxergar tudo. Mas eu preciso dizer para você, se você começar a colocar foco na sua vida, Deus, eu quero a tua vontade, então você vai entender que tudo o que acontecer na sua vida é Deus trabalhando para o melhor em você. Então não rejeite o sofrimento, não rejeite a angústia, abrace o que Deus está enviando. Não estou falando para você aceitar as artimanhas do diabo, a desgraça ou a enfermidade. Eu estou dizendo, abrace as lições que o sofrimento te ensina. Está dentro de uma cisterna, sem perspectiva do que vai acontecer amanhã, trabalha em nós muito mais pontos do que se estivéssemos livres. Outra vez aqui que o não, ele é muito mais poderoso na sua didática em nos ensinar do que a pedagogia do sim. Porque o sim você já tem, rapaz. Dizem assim, o não você já tem. Não, o sim você já tem. Se eu não consigo aqui, eu vou para o outro lado, eu tenho como dar o meu jeitinho. Eu posso fazer isso de um jeito, eu posso ludibriar o outro, posso manipular desse lado. Então é fácil conseguir o sim, mas o sim não trabalha em você, porque o sim só te empurra, só te aprova. Mas o não, quando você recebe um não trava. O não você precisa trabalhar com um tema submissão à autoridade. O não você precisa repensar algumas coisas, dizer, cara, mas eu achava que era, não importa o que você acha, para e espera. É nesse processo que Deus está dizendo para nós, saiba abraçar a cisterna, saiba abraçar a caverna. Ao invés de reclamar, diga, aquele que começou a boa obra em mim, sabe como me conduzir até o dia final. É a obra que Ele está fazendo em nós. E quem sabe José carregasse consigo um pouco de altivez, tivesse olhos altivos, dizendo, Deus me deu sonhos, meus irmãos não têm sonhos. A cisterna tratou isso. Quem sabe ele falou assim, meu pai me ama mais, né? Olhou assim para eles, o pai de vocês ama vocês? Claro que ama, mas meu pai me ama muito mais do que ama vocês. A cisterna tratou isso. E eu acredito que o fato de ter vendido a mercadores, ser conduzido a um outro povo, com uma outra língua, sozinho, sem defesa nenhuma, começou a trabalhar nele o que a gente chama de humildade. Paciência, a Bíblia diz em Filipenses, ela nos conduz à humildade. Porque saber esperar é saber ser humilde, é não se precipitar, é não meter os pés pelas mãos. E vou dizer, no processo de alcançar o propósito de Deus, muitos de nós temos nos metido em enrascada, porque a gente não espera Deus falar, a gente faz o que a gente acha que Deus está mandando a gente fazer. Então saiba esperar. O terceiro ponto é que José, ele passou por situações onde o Senhor colocou ele em lugares gradativamente. Quero que você preste atenção nisso. Aquele menino foi vendido, chega no Egito, ele vai preso. E a Bíblia diz que quando ele foi preso, a mão do Senhor estava sobre ele. E Deus o levanta dentro da prisão. E dentro da prisão Deus levanta um homem que chega para ele e fala, cara, você é diferente, quer saber, eu confio em você. Toma a chave aí, cuida dos presos. Me ajuda aí, eu não vou estar aqui hoje à noite, vou para uma festa, cuida dos presos. Olha que interessante. Talvez de fora nós olhássemos para José e disséssemos assim, esse cara está preso porque ele errou, porque ele fez alguma coisa contra Deus e Deus está punindo a ele. Na verdade, Deus estava conduzindo-o ao propósito. José precisava conquistar o coração de pessoas. E para conquistar algumas coisas na vida, a credibilidade, e para conquistar a confiança, você precisa ser colocado em situações de instabilidade. Porque quando tudo está bom, você pode reagir da melhor maneira possível.
horrível, mas o seu verdadeiro eu vem para fora quando você está em cisternas, ou em prisões, ou em situações de apuros e de perigo. É aí que nós sabemos quem você é. Porque você acha que Jesus levou os discípulos no meio do mar, no momento que as águas estavam turbulentas, e Jesus falou, vamos para o outro lado. Ele sabia o que ia acontecer, mas era importante que viesse para fora o que estava dentro dele. Quando Deus permite uma situação de adversidade, é porque Ele quer que venha para fora o seu verdadeiro eu, para você saber como você se encontra naquele momento. E para conquistar confiança e credibilidade de pessoas, você precisa ser fiel quando você passa por tribulações, quando você passa por adversidade. E a gente vê nesse momento que José sai do cárcere, e ele, porque Deus deu a ele a revelação de um sonho, agora ele está com o mordomo principal do rei, o cara que ajudava o rei em tudo. Ele vai para a casa desse cara, o cara abraça ele como filho e fala, olha José, você tem direito a tudo aqui, só não toca na minha esposa, o resto é tudo teu. E José viveu com fidelidade. Quero pontuar algo: Deus sempre vai abençoar a sua fidelidade, a sua integridade. Você pode estar na pior situação, Deus fará você prosperar por causa da integridade e fidelidade que você tem com Ele e com o projeto que você carrega dele. Você está conseguindo entender o que Deus está falando nessa manhã com você? Só que o diabo se levanta através da vida da esposa desse cara, e a Bíblia diz que José era um cara bonitão, tá? Era um cara bem aparentado, e não só por causa da aparência física. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o seu caráter atrai os mau caráteres, já que eles não podem ter o que você tem, eles querem arrancar a força. Então essa mulher se aproxima desse cara, e ela começa a dar em cima. A Bíblia diz que ela começa a dizer, deita-te comigo, deita-te comigo. Eu não sei o que alguns de vocês fariam, eu sei o que José fez. Eu sei o que José fez. José correu. Eu contei para vocês já a experiência que eu tive em Parintins. Contei aqui na igreja? Já, né? Não vou contar de novo não, já contei. Não contei? Alguns não sabem, em Parintins. Eu não sei o que você faria, eu sei o que José fez, eu sei o que eu fiz. Um bando de missionários dentro de um barco indo distribuir 100.000 garrafinhas de água num impacto evangelístico para mais de 100.000 pessoas que vêm do Brasil inteiro. A cidade é uma cidade pequena, mas nessa época duplica 10 vezes mais o número de visitantes. E ali é uma coisa horrível, porque é uma Sodoma e Gomorra, literalmente. As pessoas andam nuas na rua, dormem na rua, todo mundo nu. Você vai passando e fala, meu Deus, que inferno é esse? É Parintins, na época de junho, no Boi Bumbá. O índice de meninas que ficam grávidas depois daquilo ali, e o índice de HIV é altíssimo. Um monte de índia com as crianças tudo, nome Michael no braço, cabelo loiro, olho azul. Cadê o pai? Não tem pai. O pai estava na festa de Parintins. É só nome internacional, tudo loirinho, bonitinho, com olho de índio. Uma coisa absurda. Mas vamos lá, deixa eu trazer para você. E estávamos fazendo evangelismo, estávamos hospedados num colégio e montamos as barracas. Então eu montei minha barraca ali do lado de algumas barracas. Terminei de trabalhar, era tarde da noite, fui para dentro da minha barraca, entrei, fiquei ali dentro. Daqui a pouco, de madrugada já, eu sinto alguém arranhando a minha barraca assim. Eu falei, meio dormindo, acordei, quem que está aí? E a mulher falou assim, é a Mariazinha. Eu digo, Mariazinha de onde? Aí baixei aquela parte de dentro, são duas portas, dois zíperes. Rapaz, quando eu baixei, a mulher estava completamente nua lá fora. Deixa eu entrar. Eu fechei, eu falei, aqui não, moça. Estava meio dormindo, eu falei assim, eu não sei quem você é, eu não sei se eu estou sonhando, vai embora daqui. Ela, não, eu vou entrar. E ela baixava o zíper, eu levantava o zíper, ela baixava o zíper, eu levantava o zíper. E eu falei, meu Deus, eu não estou sonhando. Fiquei acordado e começa a gritar, socorro, socorro. Todo mundo do meu lado, desse lado e do outro lado, ninguém acorda. E eu falei assim, cara, será que é verdade isso está acontecendo? E aí eu falei assim, a única maneira, porque a mulher estava entrando na barraca, a única maneira, ela falou assim, eu quero você, me chamar de Sandoval. Quem raios era Sandoval, pelo amor de Deus?
Falava, não sou o Sandoval, eu vou entrar aí, Sandoval, você não vai entrar aqui. Aí eu resolvi falar assim, ó, se você entrar, eu vou matar você, eu vou dar murro em você, eu vou quebrar seus dentes, eu vou fazer o seu olho ficar inchado, e comecei a chutar. E a mulher viu que eu estava muito alterado ali dentro, era a minha reação de livramento, e ela foi embora. Ela correu. Quando eu vi que ela estava pulando o muro da escola, eu abro a barraca, saio despertando todo mundo, falo, gente, aconteceu isso, ninguém me ouviu, ninguém me ajudou. Aí os caras, não vimos, você estava sonhando, vamos na rua. Encontramos a mulher em cima da árvore, pulando para a casa de um cara. Daqui a pouco a polícia chega. A mulher tinha pulado no meio da cama do casal. Isso é Parintins, Sodoma e Gomorra na época de junho, para você ver como o negócio é. Enfim, a mulher foi presa nua, e eu falei, está vendo? Vocês estavam desconfiando de mim. O problema não é esse, o problema é que eu volto de manhã, acordo e conto a história para todo mundo que estava dormindo, e vem um rapaz para mim depois e diz assim, eu vi tudo. Eu falei, como assim você viu tudo? Rapaz, eu vi você começar a gritar, eu acordei, aí eu vi que tinha uma mulher nua lá, eu falei assim, vou ver como é que o Paulo vai se sair. Eu falei assim, você não é filho de Deus não, você é filho do Belial, você é filho das trevas, você é filho de qualquer demônio, menos de Deus, porque um filho de Deus não vai fazer isso com outro filho de Deus. Então eu não sei o que você faria, eu não sei como você reagiria, eu sei como eu reagi, e eu sei como José reagiu. E o fato de José ter reagido da maneira correta, não quer dizer necessariamente que ele teve o melhor retorno. José foi acusado de que estava violentando ou assediando aquela mulher, e a Bíblia diz que por isso ele voltou à prisão. Mas era importante que ele voltasse novamente à prisão. E é nesse momento que a gente entende que resistir à tentação nem sempre vai trazer para você benefício que você esperava ter. Nem sempre. Você resiste à tentação, mas às vezes o diabo pode usar situações e ainda deixar você em situações embaraçosas. No caso de José, ele estava respaldado pela bênção de Deus, porque não importa o que as pessoas pensassem dele, ele colocava a mão e ele prosperava, ele colocava a mão e ele prosperava. E eu quero chegar ao último ponto, que mesmo voltando à prisão novamente, José soube esperar o tempo de Deus. E é sobre isso que eu quero finalizar, para concluir o tema da pregação de hoje de manhã. Intencionalidade. Eu acordei de manhã sabendo que eu ia vestir. Eu não cheguei no guarda-roupa e dizendo, unidunité, salamemiguê, vou pegar essa daqui, até porque não é assim hoje, antes era, agora tem que escolher a que está cabendo. Então eu já sabia exatamente, está olhando o que, Paulo e Mateus, vocês estão rindo de quê? Vocês não têm moral para falar comigo. Vocês não, o Vini sim, vocês não. E olha que interessante, porque a intencionalidade fala que você valoriza a sua vida, valoriza os seus anos, e você sabe para onde você está indo. Então você pensa antes de fazer alguma coisa. Você não vive na aventura de supetão, você pensa antes de fazer alguma coisa. Talvez José, naquele primeiro processo, ele não era inteligente o suficiente, ele não carregava sabedoria o suficiente, mas as adversidades ensinaram José a perseverar no que Deus tinha dado. Inclusive eu acredito que os sonhos fizeram mais sentido na vida dele quando ele estava preso do que quando ele recebeu. Porque quando ele estava preso, com certeza o Senhor foi trazendo clareza. José, por que você acha que você está aqui? José, por que você acha que você ficou nessa situação embaraçosa? Ô José, por que você acha que teus inimigos estão correndo atrás de você? Deus estava trazendo clareza. O que eu quero trazer para você hoje é: Deus vai tornar mais claro o projeto dele na sua vida, nessa situação que você está vivendo hoje, do que no dia em que você recebeu. Às vezes você está angustiado e não sabe por que está angustiado, e Deus está dizendo: a angústia gerará em você a intenção correta e a perspectiva correta de entender o meu projeto para a sua vida. Às vezes tiraram algo de você, mas o Senhor está dizendo: essa situação onde você perdeu algo vai ensinar a você a continuar perseverando e dependendo apenas dEle. Deus não perde a oportunidade de nos ensinar, e Ele está dizendo hoje: vocês não foram gerados ao acaso, ao léu, vocês foram gerados desde o início, com os olhos no final. Vou repetir: quando Deus criou você aqui, antes da fundação do mundo, Ele já tinha criado você
vendo você aqui, quando Jesus voltou e te levou para a glória. Isso é, Deus começa tudo com o fim em mente. Então nada está perdido. No dia que você morrer, eu sei que acabou, mas enquanto você estiver vivo, Deus está trabalhando para gerar em você a história e o projeto que Ele construiu. E acima de tudo, está gerando inteligência e está gerando sabedoria, para que você saiba perseverar, para que você não abra mão do foco que Ele te deu, e para que você continue sendo fiel, independente do que está acontecendo. Não reclame, não reclame, não reclame. Estou sendo tentado, estou sendo bombardeado na minha mente. Não reclame, resista. A reclamação não vai operar em nada, mas a resistência vai te ensinar. Você pode e você consegue. Perdi meu emprego, não sei para onde eu vou. Não reclame, coloque a sua vida diante de Deus, continue sendo útil. Deus vai te abençoar no lugar que você estiver. Não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar comida, não vai te faltar um teto. O Deus que você serve é fiel. Não reclame, não reclame. Abrace o processo, abrace o processo, abrace o processo e seja fiel. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pegue pelo menos na mão de uma pessoa do seu lado, só uma mesmo. Nós vamos declarar algo nessa manhã. Aleluia. Talvez você se sinta hoje como José.